Olá, querido aluno, querida aluna do 7º ano do Projeto TV Araxá Educa. Seja bem-vindo a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Nádia e vou acompanhá-lo durante seus estudos de língua portuguesa. Lembrando que esses vídeos educativos são complementos das aulas que você tem na escola. Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre os sinais de pontuação, mais especificamente sobre o ponto final, sobre a vírgula, também sobre o ponto e vírgula, sobre o uso dos dois pontos, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Hoje nós vamos continuar falando sobre pontuação. Vamos falar sobre o travessão, também sobre as reticências, sobre os parênteses e sobre as aspas. Vamos lá? Trouxe vários exemplos aqui para você se lembrar. O travessão, ele pode ser usado para iniciar a fala de um personagem no discurso direto. Então, ela disse, dois pontos. Coloco o travessão para indicar que eu estou reproduzindo a fala do personagem. Gostaria que fosse possível fazer a viagem antes de outubro. Ponto final. Também se utiliza o travessão para indicar uma mudança do interlocutor. Ou seja, um personagem fala, depois o outro. Travessão, querido, você já lavou a louça? Travessão, sim, já comecei a secar, inclusive. Também é usado para unir grupos de palavras que indicam itinerários. O descaso do poder público com relação à rodovia Belém-Brasília é decepcionante, ou seja, a rodovia que vai de Belém até Brasília. Esse é o itinerário. Também para substituir a vírgula em expressões ou frases explicativas. Dizem que Elvis, o rei do rock, ou seja, estou explicando quem é Elvis, na verdade detestava atuar. Sobre as reticências, você já percebeu que elas indicam dúvida, uma hesitação. Sabe, preciso confessar uma coisa, naquela viagem gastei todas as minhas economias. Também serve para interromper uma frase incompleta sintaticamente, ou seja, vou deixar continuar aí o sentido, o pensamento. Talvez se você pedisse com jeitinho. As reticências também são utilizadas para concluir uma frase gramaticalmente incompleta com a intenção de estender a reflexão. Pedofilia, estupros, assassinatos, pessoas sem ter onde morar, escândalos ligados à corrupção. Assim caminha a humanidade. No sentido dessa frase, a reticências equivale mais ou menos à ideia do etc. Ou seja, continua, poderia enumerar outras coisas aqui nessa frase. Suprir palavras em uma transição. Ou seja, eu estou transcrevendo parte do texto, mas não na íntegra. Então, nesse caso, eu vou indicar que uma parte foi omitida. O Cristo não pediu muita coisa. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Frase de Chico Xavier. Vamos falar um pouquinho agora sobre os parênteses. A principal função desses parênteses é de isolar palavras em frases intercaladas de caráter explicativo, também datas, ou substituir alguma vírgula ou um travessão. Exemplo, Rosa Luxemburgo nasceu em Zamość. E aí, entre parênteses, eu vou colocar o ano, 1871. Numa linda tarde primaveril, meu caçula era um bebê nessa época, então eu estou acrescentando uma informação extra-adicional, ele veio nos visitar pela última vez. Sobre as aspas. Uma das funções das aspas é isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta. Ou seja, eu quero assinalar que aquilo está um pouquinho diferente, um pouquinho da norma padrão, como gírias, estrangeirismos, palavrões, neologismos, arcaísmos e outras expressões populares. A aula do professor foi irada. Ele me pediu um feedback da resposta do cliente. Irada é uma gíria e feedback é um estrangeirismo da língua inglesa que a gente incorporou na língua portuguesa. As aspas também servem para indicar uma citação direta. Ia viajar, viajei, 34 vezes às pressas, bufando, com todo o sangue na face, desfiz e refiz a mala. Esse é o trecho do Prazer de Viajar, de Eça de Queiroz. Ou seja, estou reproduzindo exatamente a fala do personagem, por isso coloquei entre aspas. Tem uma observação aqui para você. Se em algum trecho eu já tiver usado as aspas duplas e quiser, no meio desse trecho, indicar que eu vou fazer uma nova citação, eu posso usar aspas simples. Certo? Bom, vamos lá. Vamos praticar um pouquinho. Indique os sinais de pontuação que nós estudamos, que são indicados para 1. Qual sinal você usa para introduzir uma enumeração? 2. Qual sinal você usa para indicar a suspensão ou interrupção de uma ideia ou um pensamento? E
destacar citações e transcrições? Qual sinal você utiliza para finalizar uma frase declarativa que tem um sentido completo? E para iniciar a fala de um personagem quando eu tenho um discurso direto? Qual ponto você usa para isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo, datas e também que podem substituir uma vírgula ou travessão? Vamos ver se você acertou? Vamos lá. Introduzir uma enumeração, 2 pontos, para indicar a suspensão e interrupção de uma ideia ou pensamento, reticências, destacar citação ou transcrição, aspas, para finalizar uma frase declarativa que tem sentido completo, ponto final, para iniciar a fala de um personagem em um discurso direto, um travessão, para isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo, datas e substituir vírgulas ou travessão, eu tenho aí os parênteses. E aí, tenho certeza que você acertou todos, não é mesmo? Que tal a gente praticar um pouquinho mais? Eu trouxe aqui para você um texto de autoria desconhecida que se chama O Eco. Quero que você preste atenção na pontuação e tente identificar a função desses pontos dentro do texto. Vamos lá. Para te ajudar, eu vou fazer a leitura. O eco. Pai e filho caminhavam por uma montanha. De repente, o menino cai e grita: "Ai!" Para sua surpresa, escuta a voz repetir-se em algum lugar da montanha: "Ai!" Curioso pergunta: "Quem és?" E recebe como resposta: "Quem és?" Contrariado grita: "Covarde!" E a resposta é: "Covarde!" Então, olha para o pai e pergunta aflito: "O que é isso?" O pai sorri e fala: "Filho, presta atenção." E grita em direção à montanha: "Eu admiro-te." E a voz responde: "Eu admiro-te." De novo o homem grita: "És um campeão." E a voz responde: "És um campeão." O menino fica espantado, não entende. O pai explica: "As pessoas chamam a isso eco, mas na verdade isso é a vida. Ela nos dá de volta tudo o que dizemos. Nossa vida é o reflexo das nossas ações." Muito bacana esse texto, não é mesmo? E o que você acha? Realmente a vida é um eco? Ou seja, nós recebemos o reflexo daquilo que nós fazemos? Bom, vamos lá. Vamos analisar agora a pontuação. Note que as aspas foram empregadas em diferentes partes do texto. Por quê? Vou te dar um minutinho. Observe os usos das aspas. Aqui em ai, quem és, covarde, filho, presta atenção, eu admiro-te, és um campeão. O que você percebe no uso das aspas nesses trechos do texto? Elas foram empregadas para sinalizar ou para destacar as falas dos personagens, do pai e do filho, não é mesmo? Número 2. Ai. Esse uso repetido do sinal de exclamação reforça qual sentimento? Alívio, alegria, dor ou espanto? Dor, não é mesmo? Essa parte do texto se refere quando o menino cai, né? Vai descrever aí o que ele disse quando ele caiu. Muito bem. No decorrer do texto, o que os 2 pontos anunciam? Vamos lá. Então, pai e filho caminhavam por uma montanha, de repente o menino cai e grita, 2 pontos. Ai. Em algum lugar da montanha, 2 pontos. Ai. Olha para o pai e pergunta aflito, o que é isso? E a voz responde, eu admiro-te. O homem grita, és um campeão. O que você percebe nesses trechos com os 2 pontos? Qual a finalidade desse sinal de pontuação? Muito bom, tenho certeza que você respondeu que é para destacar, né, para indicar as falas dos personagens, do pai e do filho. Quarta pergunta, no último parágrafo do texto, o que eu indico o travessão? Vamos voltar lá. Então, o último parágrafo do texto é esse. As pessoas chamam a isso eco, mas na verdade isso é a vida. Ela nos dá de volta tudo o que dizemos. Nossa vida é o reflexo das nossas ações. Bom, então o que indica o travessão no último parágrafo? O início da fala de uma pessoa, a separação de frases explicativas, uma observação feita pelo narrador ou a conclusão de uma história. O que você acha? Muito bem, o início da fala de uma pessoa. Continuando, pergunta número 5. No trecho, para sua surpresa, escuta a voz repetir-se. A vírgula foi utilizada com qual finalidade? Quando eu tenho lá, para sua surpresa, vírgula, e escuta a voz repetir-se. Para sinalizar o deslocamento de parte da frase para o início, não é mesmo?
Nós observamos que a ordem tradicional dessa frase seria: escuta a voz repetir-se para a sua surpresa. Como eu tive um deslocamento desse marcador para a sua surpresa, eu usei a vírgula para indicar. Para a gente recapitular, eu separei aqui um videozinho que vai falar de todos os pontos, todos os sinais de pontuação, toda a pontuação que nós vimos nessa aula de hoje, na aula anterior. Vamos conferir? Bom, antes de nos aprofundarmos nos sinais que marcam pontuação em um texto escrito, é preciso diferenciarmos dois termos importantes ao processo de linguagem, isto é, a capacidade humana de estabelecer comunicação das mais variadas formas. Veja só, por um lado temos a língua como um conjunto de códigos e palavras específicos para que se estabeleça comunicação, organizados por regras gramaticais. Enquanto isso, por outro lado, temos a fala, como uma forma particular como os seres humanos são capazes de estabelecer essa comunicação. Note que nessa comunicação oral, ou seja, no processo de fala, os recursos de expressão são diversificados, conseguimos expressar certas emoções pela entonação, por melodia, pela pausa, isso é claro para você? Com esse mesmo objetivo, a pontuação é utilizada. Pontuamos determinadas sentenças a fim de nos aproximarmos da entonação oral. Dessa forma, a vírgula, o ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos, ponto e vírgula, reticências, aspas, parêntese, travessão, todos esses são sinais que asseguram efeitos de sentido em um determinado enunciado. Bom, veja só esse exemplo aqui na tela. Não nos vemos há muito tempo. Essa é uma sentença simples, finalizada com a utilização de um ponto final. Esse tipo de pontuação é utilizado para finalizar um enunciado escrito e marcar a sua pausa absoluta. Note agora duas frases semelhantes, mas pronunciadas com entonações completamente diferentes. Olha só. Há quanto tempo não nos vemos? Ou então, há quanto tempo não nos vemos? No primeiro caso, nós temos uma ideia exclamativa marcada pelo ponto de exclamação. Pretende-se dessa forma atribuir o valor de surpresa, admiração, espanto, enfim. No segundo caso, nós temos uma frase interrogativa marcada pelo ponto de interrogação. Dessa forma, o leitor entoa como uma pergunta, uma dúvida, afinal não se sabe exatamente há quanto tempo aquelas duas pessoas não se viam. Por fim, poderíamos utilizar as reticências, a fim de atribuir o sentido de uma ideia inacabada, com intenções omissas, por exemplo. Não nos vemos há tanto tempo. Bom, em todos os casos, primeiro havia a mudança da entonação e posteriormente de sentido. Ora se afirmava, ora se exclamava, ora se interrogava. Bom, até aqui é importante que esteja clara a indicação de melodia e pausa marcadas pelos sinais de pontuação. Veja que curiosa agora é a forma como a pontuação atua em um determinado período. Estou vendendo meu filho. O que você entende a partir dessa frase? Provavelmente que existe uma mãe literalmente vendendo o próprio filho. Mas veja só, dependendo do contexto em que essa frase está inserida e principalmente da colocação correta da vírgula, ela pode ter um sentido completamente diferente. Veja só, estou vendendo meu filho. Nesse caso, não se sabe exatamente o que o locutor está vendendo, mas sabe-se que não é o próprio filho. Isso porque meu filho, entre vírgulas, marca um vocativo, ou seja, a quem a frase é direcionada. A vírgula serve então para enfatizar ou separar certas expressões e orações e posteriormente evitar a ambiguidade. Bom, para que isso fique realmente claro, veja a mudança de sentido nessas duas orações, sem e com pontuação. Não estou com fome e não estou com fome. No primeiro caso, há a ausência dessa sensação, marcada pelo advérbio de negação não. No segundo caso, o não, entre vírgulas, não se refere ao verbo estar. Há primeiro uma negação, depois uma pausa e depois a afirmação de que se está sim com fome. Viu só como a pontuação é importante na intenção da escrita? Bom, existem outros sinais de pontuação que marcam um enunciado e, sobretudo, a pausa. Os dois pontos que marcam uma pausa e precedem uma citação ou uma enumeração. O ponto e vírgula, que é um ponto intermediário entre a vírgula e o ponto. O travessão, a fim de marcar uma interlocução. As aspas, para ressaltar determinada ideia num texto. E os parênteses, para intercalar uma indicação no enunciado. Que bacana! Tenho certeza que com a aula de hoje, com a aula anterior, o vídeo de revisão no final, você se lembrou muito de como usar a pontuação e vai melhorar cada vez mais na sua produção escrita, não é mesmo? Bom, aqui finalizamos mais uma videoaula de língua portuguesa. Até a próxima!